Obrigado, Deus. Deus é bom. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias do livro do profeta Ageu. Estamos já quase chegando ao final desse breve livro de 2 capítulos, mas que o Senhor tem trazido para nós ensinamentos extremamente relevantes para a nossa fé e para o nosso culto a Ele. Ageu, capítulo 2. Na semana passada nós falamos até o versículo 9 e hoje nós vamos falar a partir do versículo de número 10. Uma passagem de Ageu bastante interessante, que muitas pessoas às vezes não compreendem porque não estudam outras partes da Bíblia, como o livro de Levítico e Números, que essa parte vai fazer referência. Então, os irmãos sabem que o livro de Ageu ele é escrito justamente para mostrar ao povo, obrigado meu filho, que é necessário não somente cultuarmos a Deus, mas cultuarmos a Deus da forma correta. É necessário não somente buscarmos a Deus, mas buscarmos a Deus em primeiro lugar. Se nós buscarmos a Deus em segundo lugar, a nossa busca será inútil. Se nós cultuarmos a Deus, mas se não for da forma de Deus, o nosso culto não somente será rejeitado por Deus, mas suscitará a ira desse Deus Todo-Poderoso. Então, nós aprendemos aqui no livro do profeta Ageu que é importante fazer as coisas de Deus do jeito de Deus. E hoje de manhã nós vamos falar acerca disso. Eu quero convidar vocês hoje de manhã, assim como eu, a olharmos para dentro de nós mesmos. A palavra que define muito bem esse trecho que nós vamos estudar aqui no capítulo 2 é a motivação. Qual é a motivação da nossa vida? O que que nos move fazer o que fazemos? Por que acordamos essa manhã? Por que trabalhamos? Por que comemos? Por que falamos com as pessoas? Por que fazemos todas as coisas na nossa vida? Isso é algo que nós devemos refletir. Mas mais do que isso, irmãos, qual a motivação que nos leva a buscar a Deus? Para Deus, a motivação, ela é mais importante do que a própria ação. A ação da gente pode ser uma ação correta, mas se a motivação não for correta, a reprovação é certa. Nós vamos ver, por exemplo, nos fariseus, na época de Jesus. Eles tinham ações corretas. Eles buscavam ler a palavra de Deus da sua época, que era o Antigo Testamento. Eles buscavam muitas vezes cumprir o que estava escrito. Eles buscavam muitas vezes ir ao templo, jejuar, dar ofertas. Eles buscavam fazer as coisas que a palavra de Deus determinava. Mas a motivação deles, o próprio Jesus revela isso, não era a glória de Deus, mas era a sua própria glória. E por isso Deus rejeita todo aquele culto que era prestado pelos fariseus. Então é importante que nós venhamos a refletir. Aqui, Ageu agora, ele vai falar pela terceira vez ao povo. São 4 mensagens, essa é a terceira, e no finalzinho do capítulo 2, provavelmente semana que vem, nós vamos ter a 4ª. Ageu prega no período de 3 a 4 meses. Ele está aqui em virtude das datas que estão no próprio livro de Ageu. Nós podemos ser bem específicos em relação ao momento que Ageu está se dirigindo ao povo. Essa pregação de Ageu aqui acontece no dia 18 de dezembro, no final do ano, uma época de inverno lá em Israel. Ageu está se direcionando ao povo e ele, antes mesmo de se direcionar ao povo, ele se dirige aos sacerdotes. Nós temos percebido aqui, quando estudamos o livro do profeta Ageu, que a responsabilidade dos líderes é maior que a dos liderados.
É por isso que as igrejas bíblicas, elas precisam inevitavelmente serem formadas por uma liderança bíblica. Isso era tão importante que Paulo, ele deixou Tito em Creta para que colocasse em ordem as igrejas lá da ilha de Creta. Isso é tão importante que Paulo foi movido a escrever 2 cartas a seu filho na fé, Timóteo, para que a igreja que ele pastoreava, que no caso era a igreja de Éfeso, estivesse sendo de fato apacentada por uma liderança que fosse bíblica. E aqui no livro do profeta Ageu, nós vamos ver que antes mesmo do profeta se dirigir ao povo, ele se dirigia a 2 homens específicos. Zorobabel, que era o líder civil, era o governador, ele vinha da linhagem de Davi, ele deveria ser o rei, mas naquela época Israel não tinha a soberania, Israel ainda estava debaixo do governo de um reino ímpio, que no caso aqui eram os medo-persas, mas eles gozavam de uma determinada liberdade no seu próprio território, pois era assim a forma de administração dos medo-persas, diferente da administração dos assírios. Então Zorobabel era uma espécie de governador local, mas ele vinha da linhagem do próprio Davi, e ele tinha direito, por assim dizer, ao trono. Então ele é o representante civil, a liderança civil. E Josué era o sacerdote, era a liderança religiosa. E esses 2 homens, eles são os primeiros alvos da mensagem de Ageu. Por quê? Porque era responsabilidade dos líderes liderarem o povo nessa obra de reconstrução do templo e da própria cidade de Jerusalém no segundo momento. Então, esses líderes, eles são mais cobrados do que os liderados, mas ambos são cobrados, uns mais, outros menos, mas todos necessariamente precisam exercer algum tipo de obediência em relação aos mandamentos de Deus. Então aqui, a conversa em um primeiro momento, que a gente vai perceber aqui, nesses versículos que vamos estudar, é para os sacerdotes. Os sacerdotes, irmãos, eles precisavam saber decorado os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia, para os judeus, eles eram conhecidos como Torá, ou lei. Para nós, muitas vezes chamamos de Pentateuco. Pentateuco por conta do número 5. Né? Esses 5 primeiros livros são conhecidos também como Pentateuco. Mas para o judeu, ele era conhecido como Torá, ou livros da lei. Foram os livros em que o próprio Deus passou de maneira direta para Moisés, e Moisés assim passa para o povo, e essas mensagens de Moisés para o povo, vindas diretamente de Deus, estão registradas nesses 5 livros. Então, a pergunta a pergunta de Ageu, Ageu aqui no caso de mensageiro de Deus, para os sacerdotes, é justamente sobre uma palavrinha que a igreja tem esquecido muito, que é a palavrinha santidade. Sabe, irmãos, nós vivemos um momento onde a igreja evangélica é uma igreja altamente mundana. O que é o mundanismo? Mundanismo, irmãos, não está no fato de você usar uma roupa curta. Mundanismo não é o fato, de repente, de você ter um palavreado chulo. Todas essas coisas são apenas reflexos do mundanismo. O mundanismo, ele se dá muitas vezes em atitudes religiosas, quando são praticadas da forma errada. Então, nós precisamos nos atentar que essa mensagem de Ageu aos profetas é extremamente relevante para nós. Quando nós falamos a respeito das igrejas que não alertam os seus fiéis da importância do arrependimento, da importância de se pregar em relação às consequências do pecado, é porque justamente uma igreja que não está buscando santidade, santificação, é uma igreja onde Cristo não está presente. A Bíblia vai nos dizer que sem santificação, ninguém jamais verá o Senhor. Então aqui, o profeta Ageu, ele traz uma reprovação àquelas pessoas que começaram a construir o templo. Por quê? Porque eles estavam construindo o templo, mas eles estavam fazendo aquilo de maneira desmotivada. Eles não estavam reconstruindo o templo de todo o coração.
Deus já havia dado duas mensagens a ele. Primeira mensagem, que eles deveriam reconstruir o templo, porque Deus estava corrigindo eles através de uma escassez de matéria, uma escassez na colheita, uma escassez de dinheiro. Eles estavam sendo corrigidos por Deus, porque não estavam dando prioridade a Deus. Eles então começam a construção do templo. Eles rapidamente se desmotivam quando eles percebem que a reconstrução daquele templo era algo assim muito pequeno comparado ao primeiro templo de Salomão. Então Deus de novo diz: mas não se preocupe com o aspecto material, porque o que me agrada é que vocês me obedeçam. E eu vou fazer uma promessa a vocês, que a glória dessa última casa será ainda maior do que a da primeira. Então Deus, ele dá essas duas mensagens e o povo começa a reconstruir. Só que o povo está fazendo aquilo, mas não está fazendo de todo o coração. E muitas vezes é o nosso retrato aqui na igreja. A gente vem para a igreja, a gente até pega esse envelope branco aqui e joga alguma coisa aqui dentro. A gente até, participa de algumas coisas que a igreja faz, mas a gente não está aqui de todo o coração. A gente nunca colocou Deus em primeiro lugar. Nossa vida está em primeiro lugar. Irmãos, eu quero que você saiba que Deus sabe disso. Deus sabe quando você coloca Ele em primeiro lugar ou não. Deus é aquele que soma mente e coração. Então não adianta nós estarmos aqui se não estivermos de todo o nosso coração. E essa é a mensagem que a Ageu vai desenvolver. Eu disse essa introdução porque a mensagem que a Ageu vai dar aqui é uma mensagem extremamente específica para pessoas que entendiam bastante do livro de Levítico. Quem aqui já leu o livro de Levítico todo? Amém? Amém? Irmão, vocês me desceram. Quem vai ler o livro de Levítico a partir de hoje? Amém? Amém. Quem está mentindo aqui hoje? Ninguém, né? Então, eu vou dar uma colher de chá para vocês. O livro de Levítico, ele foi escrito num primeiro momento para os levitas, daí o seu nome, né? Mensagem aos levitas, aqueles que deveriam manusear esse processo de interligação entre Deus e o seu povo. Mas eu quero que você saiba que todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo e por isso precisamos estudar também o livro de Levítico. Amém? Amém. Graças a Deus. Então essa mensagem, ela é escrita nesse contexto, para homens que entendiam aquele livro. E muitas vezes nós, que não temos essa familiaridade tão grande com o Antigo Testamento, passamos por passagens como essa e ficam meio que incompreendidas. Mas eu tenho certeza que hoje você vai compreender. Amém? Amém. Graças a Deus. Então me acompanhe. Primeira mensagem diz aqui, eu vou ler a partir do versículo 10. No 24º dia do 9º mês, dia 18 de dezembro, mais ou menos, do ano 520, no segundo ano do rei Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. A palavra do Senhor veio ao profeta. A palavra é de quem? Do Senhor. Quero que vocês saibam que eu estou pregando aqui nessa manhã, mas essa palavra não vem de mim mesmo. Se viesse, vocês nem precisavam estar aqui. Tudo aquilo que nós falamos a partir desse púlpito procede da palavra de Deus e do Deus da palavra. Essa é a responsabilidade que nós, líderes da CCVE, temos aqui. Por isso, ele diz assim no versículo 11: assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu disse para vocês que essa expressão, ela aparece de maneira extremamente repetitiva no livro do profeta Ageu, que era para mostrar para aquele povo que estava sendo dominado por outro povo, estava sendo ameaçado por outro povo. Eles estavam sendo dominados pelos medo-persas, eles estavam sendo ameaçados pelos samaritanos que moravam ali na circunvizinhança. E Deus está querendo mostrar para aquele povo que voltou que quem mandava em tudo era Ele, e eles precisavam confiar nele. Então, é isso que você precisa entender. Independentemente de quem esteja governando o nosso país, quem é que governa o nosso país? É Deus. Eu não quero saber quem vai ser o presidente, não me preocupo com quem vai ser o governador, não me preocupo com quem vai ser o prefeito. Eu me preocupo em nutrir no meu coração a certeza de que meu Deus é o Senhor dos Exércitos. É isso que você tem que se ocupar também.
Porque essa confiança rapidamente se esvai de nós, vai se esvair do nosso interior se nós não estivermos buscando o Senhor constantemente. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da sua palavra. Então, se nós não estivermos sendo alimentados por Deus e a sua palavra, muito rapidamente vamos começar a acreditar poder às criaturas e nos esquecemos que o poder de fato está na mão unicamente do Criador. Amém? Amém. Então ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, faça aos sacerdotes as seguintes perguntas sobre a lei. Olha que coisa, aqui é uma prova prática. Já pensou hoje se Deus fizesse uma prova com a gente? Irmão João, pega ali 20... Não, tem quantas pessoas aqui? Conta quantas pessoas tem. Pega ali papel e caneta. Vamos fazer prova aqui, bora. Vamos lá. Quantos livros tem o Novo Testamento? Novo Testamento 27. Amém? Isso mesmo. O que é necessário para a gente morar no reino de Deus? Só isso. Nascer de novo. Não foi o que ele falou para Nicodemos? Você já pensou, irmão, se a gente começar a fazer umas perguntinhas aqui, a gente ia revelar que a gente está meio que enferrujado de Bíblia. E aqui os sacerdotes, eles estão sendo provocados. Sabe por quê, irmãos? Porque uma das coisas mais perigosas para um cristão é entrar no piloto automático. E alguns de nós estamos aqui no piloto automático. Para alguns de nós é apenas mais um domingo. Mais um dia que a gente veio para a igreja para ouvir esse pastor falar uma bobagem. Ele, para variar, deve se atrasar hoje. Irmão, se para você é só mais um domingo, você não entendeu nada. Nada. Então aqui ele está provocando esses sacerdotes, que muitas vezes entravam nesse processo. Nós, que todos os dias nos aproximamos sobrenaturalmente de Deus, corremos um risco muito grande de perder a importância do sagrado. Sabe, irmãos, a gente ora, eu creio que muitos aqui oram 2, 3, 4, 5 vezes ao dia, amém? Amém? Amém. Graças a Deus, ninguém está mentindo, Senhor, em nome de Jesus. Então muitas vezes você ora, vamos dizer que você ore todo dia. Você sabe que oração é estar diante de Deus para uma conversa? Você já percebeu o significado profundo disso? Muitos aqui leem a Bíblia todos os dias, amém? Amém. Você já percebeu que ler a Bíblia é falar com Deus? É você se relacionar com a palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes? Você percebeu o poder que há nesse livro e no nosso relacionamento com ele? Você entendeu que todas as vezes que você vem até o culto, nessa assembleia solene, você está em um encontro marcado com Cristo? Pois ele disse que quando nós nos ajuntássemos em nome dele, ele estaria no nosso meio. Você percebeu a solenidade desse encontro? Mas nós que muitas vezes vivemos no sagrado, nos acostumamos com ele. E esse é o maior de todos os perigos. Você nunca pode se acostumar com o sagrado, porque o sagrado sempre é sagrado. Deus não aparece 2 vezes da mesma maneira. A manifestação do Senhor nesse domingo vai ser totalmente diferente do domingo passado. E no próximo domingo também, porque Deus se revela de glória em glória para nós. E nós não podemos nos esquecer disso. É isso que os sacerdotes estão sendo provocados a pensar o que eles estavam de fato ensinando para o povo. Porque a gente vai ensinar, irmãos, aquilo que a gente faz. O próprio Jesus vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Um pastor ferido, normalmente ele vai ferir o rebanho. Um pastor rancoroso, ele vai passar rancor para as pessoas. Um pastor abatido, ele vai passar abatimento para as pessoas.
Agora, uma pessoa que está alegre com o Senhor, ele vai passar alegria para as pessoas. Uma pessoa que se fortalece no Senhor, ele vai passar força para as pessoas. Uma pessoa que ele vai passar satisfação para as pessoas. E era isso que esses sacerdotes precisavam entender. A responsabilidade que eles tinham diante do povo. A congregação que ele pastoreia. É uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade muito grande que não é graça de Deus sobre nós não conseguiríamos suportar. Mas essa responsabilidade todos vocês dividem conosco. Porque não somente nós, pastores, que levamos o nome de Cristo, mas todo aquele que se autodefine como cristão também carrega o nome de Cristo. E, portanto, também está na qualidade de sacerdote do Deus Altíssimo, como está escrito na carta de Pedro. Por isso aqui, essa mensagem aos sacerdotes, para que eles fossem relembrados de algo que eles haviam se esquecido, ou pelo menos haviam deixado de dar atenção. O texto que nós vamos ler aqui, ele está muito especificado no livro, capítulos 6 e 7 do livro de Levíticos. Como vocês vão ler todo o livro de Levíticos? Amém? Então, nos capítulos 6 e 7, vocês vão entender o que a gente está falando aqui. Façam os sacerdotes as seguintes perguntas sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Para isso, todo mundo tirou 10 na parte teórica, mas na parte prática, 0. Mas na parte teórica, todo mundo tirou 10. Quando um animal era consagrado a Deus, aquela carne do animal era santa. Isso está lá no livro de Levítico, no capítulo 6, versículos 25, 26 e 27. Levítico 6. E aí quando a gente percebe aqui, sabe, os sacerdotes, eles entendiam isso. Então você pega um animal, por isso que o animal, quando devia ser sacrificado a Deus, ele precisava preencher requisitos. O cordeiro precisa ser sem mancha, o cordeiro tem que ser perfeito, não pode ter nenhum problema. E ele precisa passar pelo crivo lá, os sacerdotes, eles inspecionavam o animal que ia ser sacrificado, porque ele tinha que preencher os requisitos que estavam estipulados lá no livro. Depois esse animal passava por um processo extremamente específico, onde ele era cortado, algumas partes eram separadas só para Deus, mas no caso da gordura era sempre separado para Deus. Em alguns sacrifícios um pedaço era separado para os sacerdotes, normalmente era a coxa e o peito, e tudo isso está lá. E como está escrito lá na Bíblia que aquela carne consagrada a Deus era santa, os sacerdotes eles tinham um determinado costume. Qual era o costume? Eles pegavam um pedaçozinho dessa carne e eles amarravam nas suas vestes. Porque se dizia que toda aquela carne consagrada a Deus era santa, e o que aquela carne tocasse se tornava santo. Vocês entenderam porque Jesus vai dizer em João capítulo 6, quem comer da minha carne e beber do meu sangue será salvo? Por isso, porque Jesus é santo. Quem come da carne santa é santificado. Isso não tem nada a ver com a ceia, viu, irmão? A ceia não santifica você, não. Isso tem a ver com a fé verdadeira no sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Mas então a gente vai ver aqui no livro de Levítico, eu falei isso só a título de parêntese, porque a gente está estudando João 6 lá no Alto das Pombas. Então, é que a gente entenda que os sacerdotes, eles sabiam. Então eles sabiam que a santidade era algo que não se transmite. Eu vou deixar isso de forma muito clara. Por exemplo, algumas pessoas aqui nessa semana, por isso que está um álcool em gel ali atrás, para você estar limpando suas mãos, algumas pessoas aqui do CAC e da igreja ficaram com conjuntivite. Estava dando, inclusive na cidade toda, está tendo surto de conjuntivite. Então, mas se você chegar num lugar e uma pessoa tem conjuntivite e você não tomar cuidado, você pega, não pega? Agora, se você chegar, por exemplo, você vai na casa do pastor Ricardo. O pastor Ricardo é um exemplo de saúde. Eu acho que a última vez que ele gripou, ele tinha 4 anos de idade. A irmã Nise é um outro exemplo de saúde. Dudinha, eu acho que nunca ficou doente na vida.
Então você vai lá, Dudinha, pastor Ricardo, a irmã Nisa, todo mundo saudável. Você vai fazer uma visita para o pastor Ricardo. Será que a saúde dele passa para você? Você já viu alguém passando saúde para o outro? Saúde não passa, irmão. Agora a doença passa. É verdade. O que ele estava querendo mostrar aqui é justamente isso, que santidade não passa, mas pecado contamina. A gente vai ver isso, por exemplo, no livro de Josué. O pecado de Acã contaminou todo o povo. A gente vai ver isso, por exemplo, em Davi. O pecado de Davi trouxe consequências para a sua família durante toda a vida. A gente vai ver isso em 1 de Coríntios capítulo 5. O pecado daquele homem imoral estava impedindo com que a igreja de Coríntios fosse abençoada da maneira certa por Deus. Remova esse moral do meio do povo. É o que diz lá em 1 de Coríntios capítulo 5. Então a santidade é algo, irmãos, que vai exigir de mim e de você o máximo esforço. Sabe o que é que Jesus vai dizer lá no Evangelho de Mateus? O teu olho te faz pecar? Arranca. É o teu olho? Corta ele fora. Mas Senhor, eu vou ficar caolho. É melhor você ficar caolho do que com os 2 olhos você ser lançado no inferno. Ah, o seu problema é a sua mão? A sua mão te faz pegar. Está levando você a pegar e fazer coisas que desagradam a Deus. Então corta a sua mão fora. Mas Senhor, eu vou ficar sem mão, eu vou ficar aleijado. É melhor você chegar do céu assim, do que com as 2 mãos você ser lançado no inferno. É isso, essa é a mensagem. Olha o que vai dizer logo em seguida. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar no cadáver e depois tocar alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes. É outra afirmação que está lá presente tanto no livro de Levítico como no livro de Números. O sacerdote que tocasse qualquer animal morto, ele estava cerimonialmente impuro. E ele não poderia mais participar dos rituais. Ele tinha que passar agora por um processo de purificação, para depois voltar à prática dos rituais. Então, o que Ageu estava querendo mostrar para aquele povo é que, pelo fato deles não estarem adorando a Deus de todo o coração, todo o culto que eles estavam prestando a Deus estava impuro. Então você traz uma oferta aqui para Deus, amém? Mas você não trouxe de todo o coração, sua oferta é impura, Deus não recebe. Pastor, onde é que está isso? Gênesis capítulo 4. Caim trouxe uma oferta para Deus. Livro de Atos, Ananias e Safira trouxeram uma oferta para Deus. Eles não foram somente rejeitados por Deus, eles foram amaldiçoados por Deus, porque fizeram o que era certo, mas da forma errada. Percebeu a seriedade? É por isso que no livro de Lucas é dito: quem mais é dado, mais é cobrado. Aquele que não sabia e por isso não fez, receberá poucos açoites. Está falando de quem? Do ímpio. O ímpio não sabe como se relacionar com Deus. Mas os crentes, eles sabem como se relacionar com Deus, mas ainda assim eles se relacionam com Deus da forma correta. Irmãos, qual de nós aqui não sabe, não tem certeza que Deus é onisciente? O que é Deus ser onisciente? É Deus sabe de tudo. Deus sabe tudo que se passa na sua mente, no seu coração. Ele sabe de tudo. Você tem certeza disso? Tem alguém aqui que não sabia que Deus é onisciente? Como é que você acha que você pode enganar Deus então? Percebeu como o pecado dos crentes é muito mais ofensivo a Deus do que o pecado dos ímpios? Às vezes a gente diz: rapaz, Deus deve estar maior chateado, deve estar extremamente chateado com esse negócio de carnaval, o ímpio homossexual, não é não, meu irmão? E se agarrando, Deus deve estar chateado. Não, Deus está chateado com você, se você não estiver adorando a Deus da forma correta. Mas comigo, eu sou crente. Por isso mesmo, porque você é crente. O pecado do cristão é muito mais ofensivo a Deus do que o pecado do ímpio, irmão. É isso que o profeta está passando para os sacerdotes, para que se passasse para o povo. Deus estava disciplinando aquele povo para que ele entendesse que não basta simplesmente fazer a coisa certa, tem que ser da forma certa. Como? Com santidade. Olha, irmãos,
capítulo 25 do livro de Mateus, nós vemos uma parábola das 10 virgens. Parábola que às vezes a gente não compreende, a gente fala, meu Deus, o pessoal que vai para o céu é tão egoísta. Elas não podiam dividir o azeite? Não podia, porque santidade não passa. Eu amo minha esposa, mas a minha santidade não passa para ela. E olha que a gente é uma só carne. A santidade da minha esposa não passa para mim. Por mais obediente que ela seja a Deus, se eu não estiver buscando a Deus da maneira correta, eu vou ser disciplinado e ela vai ser abençoada. Santidade não se transmite para filhos. Por mais que eu seja obediente, temente a Deus, os meus filhos vão ter que ser regenerados para que sejam salvos. Eles não estão automaticamente salvos porque eu sou cristão e minha esposa é cristã. Ou eles têm uma experiência de regeneração e são salvos, ou eles vão estar condenados. A santidade é algo que vai exigir de nós tudo. O que é santidade? Eu vou definir para vocês em um só versículo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é santidade. Santidade tem nada a ver com subir no monte, dobrar joelho, fazer jejum. Isso é ritual religioso. Santidade tem a ver com colocar a Deus no seu devido lugar, que é o primeiro e único e absoluto lugar. A minha esposa disse que vai me abandonar se eu buscar Deus em primeiro lugar. Que me abandone. Deus nunca vai sair em primeiro lugar na minha vida. Meus filhos não me compreendem porque eu coloco Deus em primeiro lugar. Que não me compreendam. Meu esposo disse que vai me deixar porque eu sou dizimista. Meu filho, então me deixe. Eu não vou deixar de honrar a Deus com os meus dízimos, porque um ímpio ou um falso crente está dizendo que vai me abandonar. Isso é santidade. Buscai, pois, a Deus em primeiro lugar. Você está com uma arma na sua cabeça. A pessoa está dizendo, diga que Jesus Cristo não é nada, senão eu dou um tiro na sua cabeça agora. Jesus Cristo é tudo, pode dar o tiro. Isso é santidade. Sabe? Isso é santidade, irmão. Santidade não tem a ver com rituais. Santidade tem a ver com estado de espírito, aonde na nossa mente, coração, alma, corpo, todo o nosso ser, Deus está em primeiro lugar. Era isso que esses sacerdotes precisavam entender. A carne que eles sacrificavam como santa não tinha o poder de santificar eles e o que eles tocavam. Os rituais que eles estavam prestando a Deus não estavam abençoando eles, estava antes amaldiçoando. Aquele que sabe o que é certo, ele precisa fazer ainda mais. No livro de Apocalipse nós aprendemos algo extremamente provocativo para o nosso cristianismo. Você é santo? Eu sou. Então santifique-se mais ainda. O santo, ele está num processo de crescimento espiritual, onde ele jamais vai ficar estagnado. Hoje eu sou mais santo que na semana passada, e semana que vem eu vou ser mais santo que essa semana, e assim sucessivamente. Senão, a minha santidade é falsa. Nós estamos sempre crescendo, ou então estamos mortos. Essa é a verdade das Escrituras. Por isso que o povo precisava entender. Já o pecado, irmãos, o pecado é algo que nos contamina. Contamina o fato até de você tolerar. Olha o que diz a igreja de Tiatira. Eu tenho, porém, contra ti o tolerar. Uma das palavras que tem mais envergonhado a Cristo nos dias de hoje é a palavra tolerância. Eu não posso tolerar o que Deus não tolera. Então nós, na qualidade de cristãos, precisamos entender que pecado, assim como enfermidade, contamina. Então se eu estiver num ambiente onde está todo mundo doente, a probabilidade de eu ficar doente é enorme. Podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Que comunhão tem luz e trevas? Tirai de dentro de vós o malfeitor. Então nós temos que tomar muito cuidado com o ambiente que nós estamos inseridos, com as pessoas que andamos, com as pessoas que falamos, com as pessoas que têm algum tipo de influência sobre nós.
Porque, como está escrito aqui, se alguém tocar em um cadáver, a pessoa fica impura? Fica. Se alguém frequentar falsas igrejas, ele vai se tornar um herege? Vai. Se as pessoas que estão seguindo doutrinas heréticas, elas dizem que são cristãs, são? Não, não são. Não, mas a pessoa é uma pessoa tão boa. Boa? Ninguém é bom. Bom só tem um, que é Deus. É importante a gente entender que pecado contamina. Por isso, irmãos, que uma das principais atividades do pastor é buscar cuidar para que o ajuntamento da gente seja santo. O pecado de um contamina o pecado de outros. É por isso que muitas vezes, quando uma pessoa está pecando publicamente, a gente tem que repreender publicamente, para que todo mundo perceba: olha, aquilo que fulano fez é errado, não faça. É por isso, irmãos, que os líderes, eles têm mais do que pregar a verdade, eles têm que viver a verdade. Porque se as pessoas não tiverem um bom exemplo do púlpito, elas jamais seguirão os passos de Cristo. Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo vai dizer isso em Filipenses de novo: imitem aqueles que imitam a Cristo. Não são muitos, mas busque-os e imite-os. O escritor dos Hebreus vai dizer: valorize aqueles que apacentam vocês da maneira correta, porque eles são raros, ainda mais nos dias de hoje. Sabe, pecado é algo extremamente contagioso. Você começa a andar com uma pessoa profana, em poucos dias você já está falando palavrão, você já está pensando em imoralidades. Você começa a andar com pessoas avarentas, em poucos dias você só pensa em dinheiro. Isso é tão profundo, irmãos, que a gente vai ver que um dos homens mais santos da sua geração, que foi Asaf, ele não conviveu com os ímpios, mas só o fato dele olhar para os ímpios contaminou o coração dele. E ele quase se desviou, porque ele olhou para a prosperidade dos ímpios. E ele pensou que os ímpios eram felizes. Olha que coisa louca. O pecado dos ímpios contaminou Asaf. Só por Asaf olhar. O pecado de Sodoma e Gomorra contaminou a mulher de Ló só por ela olhar. Sodoma e Gomorra estava sendo destruída. Ela voltou e olhou para trás. Instantaneamente se transformou numa estátua de sal. Perceba como a santidade na igreja tem que ser algo extremamente sério. Nós não podemos tolerar pecado, em primeiro lugar, nas nossas vidas e nem na vida do próximo. Quer ver um dos versículos que mais a gente aplica de forma errada na nossa vida e na do próximo? É aquele versículo que Jesus diz assim: olha, tire a trave do seu olho e depois corrija o cisco do irmão. Sabe como é que a maioria das pessoas entende? Não se intrometa na vida de Quelé. Fulano está pecando, deixa fulano pecando. Você também tem pecado, é todo mundo pecador. Não, Jesus está dizendo nada disso. Jesus está dizendo: tira a trave do seu olho, depois você vai lá, vem cá, dá um cisco, sopra, tira o cisco do olho do irmão. É isso que Jesus está dizendo. Como é que você está vendo que seu irmão dá um cisco no olho e você não faz nada? Tem que tirar o cisco do olho dele. É como você está vendo a pessoa. Imagine, o pastor Nizam vai pregar e ele agora é uma pessoa light. Ele comeu salada. E aí eu estou ali conversando com vocês e eu dou um sorriso e meu dente está tudo cheio de salada verde aqui. Você não vai me falar, irmão? Pastor, vai ali no banheiro rapidinho, tira aqui que você vai pregar. Quando você pregar, todo mundo vai ver que você está com salada no dente. Não é assim que a gente faz? Ou a gente deixa a pessoa lá com salada no dente, passando vergonha na frente dos outros? O papel do cristão é exortar o outro cristão em amor. Não existe uma prova maior de amor do que corrigir em amor. É por isso que um dos homens mais amados da igreja, um dos testemunhos mais poderosos do livro de Atos, é o testemunho de Barnabé. Você sabia que Barnabé não é o nome dele? O nome dele é José. Ele era da cidade, salvo engano, de Chipre.
E ele era um homem tão preocupado com o próximo, mas tão preocupado com o próximo, que o pessoal disse: rapaz, não vou chamar você de José não. Seu nome agora vai ser Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. Se ele visse alguém precisando, ele não se aguentava, ele ia lá e ajudava. Isso fica tão evidente que quando Paulo não quis que Marcos fosse com ele na segunda viagem missionária, porque Marcos tinha abandonado eles na primeira viagem missionária, no meio da viagem Marcos deu um chilique e voltou. Paulo disse: comigo esse menino não vai mais, porque ele não tem maturidade, e viagem missionária é coisa séria. Barnabé chegou e disse: não, a gente tem que levar, vamos educar o menino. E teve uma discussão tão grande entre Paulo e Barnabé, que ficou decidido que Paulo iria para uma determinada região com Silas, e Barnabé pegaria João Marcos e iria para outro lugar. Sabe o que aconteceu com Marcos? Ficou, crente de primeira linha. E o mesmo Paulo que diz: não quero Marcos comigo, escreve e diz: manda Marcos aqui para Roma, ele me é muito útil para o ministério. Olha o poder de um conselho amoroso. Sabe, irmãos, corrigir as pessoas é a maior demonstração de amor que a gente pode ter para com elas. É por isso que quando a gente vê uma pessoa em erro, a gente não pode fingir que não viu. Ah não, mas se eu falar isso com a pessoa vai ficar com raiva de mim. Deixa que fique. Por isso que eu sou uma das pessoas mais amadas e odiadas que eu conheço. Meu irmão, está errado. Você não pode ser assim não. Mas quem é que está dizendo? Eu não sou não, é Bíblia. Viu? Esse é o papel do pastor. Falar a verdade das Escrituras. Era isso que esses sacerdotes estavam sendo lembrados. A contaminação do povo estava contaminando os rituais que eles estavam prestando a Deus. Então eles estavam muitas vezes se esforçando, mas pelo fato deles não estarem fazendo aquilo com fé, com amor, com esperança, eles estavam tornando tudo aquilo que eles estavam fazendo infrutíferos. O que é uma coisa infrutífera? É uma coisa que não dá fruto. Jesus ensina isso para nós em uma parábola que ele conta. Você já ouviu uma parábola do semeador? Na parábola do semeador, quantos tipos de solo? 4. 2 tipos de solo não tem nada. O primeiro solo, à beira do caminho, as aves do céu, os demônios rapidamente vêm e tomam aquela palavra, para que ela não sequer nasça. O segundo tipo de solo, o que é que acontece? A semente até nasce, mas era um solo chamado solo rochoso. Não era que ele era rochoso, era que tinha uma camadazinha de terra bem pequenininha, embaixo era rocha. Então aquela camada de terra fazia com que a semente nascesse logo, mas como ele não tinha como buscar água, então no primeiro raio de sol, o que é que acontecia com aquele ramozinho? Queimava. Algumas pessoas que recebem a palavra de Deus com alegria, na primeira dificuldade, abandonam a fé. O terceiro tipo de solo, irmãos, é o mais relevante para o que a gente está falando aqui. Eram aquelas sementes que caíam no meio de espinhos. Então aquela semente, ela passava por todo o processo normal de uma árvore. Ela nascia, ela crescia, mas ela não dava fruto. Por quê? Porque ela ficava sufocada pelos espinhos. Então ela não dava fruto. E Jesus vai dizer, sabe o que é isso? A preocupação com a sua vida, a preocupação com o dinheiro, a preocupação com as coisas desse mundo vai fazer com que a gente não dê fruto. E talvez você diga, mas o que é que tem não dar fruto? Tem muita coisa, porque todo aquele que estando em mim não der fruto, eu cortarei e lançarei fora. Então aqui ele está mostrando isso. Aquelas pessoas estavam com esse terceiro tipo de solo. Elas tinham nascido, elas tinham crescido, elas entenderam que a mensagem de Ageu vinha de Deus, elas começaram a reconstrução do templo lá, o tijolozinho, mas elas não estavam fazendo isso de todo o coração, elas não estavam fazendo aquilo com fé, com amor, com dedicação, elas não estavam colocando Deus em primeiro lugar, apesar de estarem obedecendo do ponto de vista material, elas não estavam obedecendo no sentido espiritual. Então ela fazia com que toda aquela atitude externa fosse inútil. É isso que muitas vezes pode acontecer com a gente, irmãos. A gente pode passar a vida inteira na igreja e quando morrer, para onde, meu filho? Para o inferno. Mas Senhor, eu passei a vida inteira na igreja, mas você não passou nem um dia em Cristo. Percebeu, irmãos?
como é importante fazermos a coisa certa, da maneira certa. Por isso que eu intitulei a nossa mensagem de hoje de Olhando para Dentro. Como é que está a nossa adoração hoje? Será que Deus é prioridade na nossa vida, meu irmão? Sabe como muitas vezes as pessoas chamam alguns daqui, ou eu, muitas vezes, o pastor lá de vocês é muito fanático, né? Fala assim, pode... Será que a gente é fanático? Minha irmã, eu me acho extremamente sem diligência em relação às coisas de Deus, sabe? Todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu faço a mesma oração já há 7 anos. Senhor, eu quero ser crente. Senhor, eu quero te colocar em primeiro lugar. Senhor, eu quero que as coisas do mundo não me atinjam, não me abatam. Senhor, me ajuda, Senhor. Sabe por quê? Porque deixa eu te dizer, todos nós nascemos com um desejo inato de ser feliz. E não tem problema nenhum em querer ser feliz. O problema é quando você busca a felicidade nas coisas do mundo. Você nunca vai encontrar. A felicidade é algo específico na vida daqueles que estão se relacionando de forma correta com Deus. Eu quero que você pegue um crente verdadeiro e me mostre tristeza na vida dele. Pegue toda a Bíblia. Você vai ver que o povo de Deus, quando está se relacionando corretamente com Deus, é o povo mais feliz do mundo. Incondicionalmente. A gente vai ver um apóstolo Paulo na prisão, e o que é que ele estava fazendo? Na maior alegria. E ainda estimulando os outros à alegria. A gente vai ver, por exemplo, o irmão José, sabe, sem dinheiro, sem mulher, bichinho, rapaz, mas com comida, na maior alegria, rapaz. Alguém já viu o irmão Quinho triste? Já viu? Às vezes a gente olha para aquele homem, deve ser rico, porque ele só anda rindo. Deus por ele. Um relacionamento correto com Deus, irmãos. Às vezes a gente olha para a vida do pastor Ricardo, parece que ele não tem problema. Ele está sempre, né, naquela tranquilidade, calma que é característica. Aí você diz, pastor, calminho. Passa uma tranquilidade, só o fato de estar perto dele, né? Fica tranquilo. Amém. Por que isso? Porque Deus é na vida dessas pessoas. O que eu desejo para mim e para você nessa manhã é que Deus seja a prioridade das nossas vidas. Se Deus estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, irmã, a nossa vida será tão poderosa que se uma pessoa tocar na gente, toma choque. Por quê? Porque quando ela olhar para você e para mim, ela não vai ver eu e você. Ela vai ver o Deus que rege as nossas vidas. Era isso que esse povo precisava entender. No final desse capítulo, o Senhor vai fazer ao seu povo promessas poderosíssimas. Por quê? Porque é isso que Deus faz para nós. Ele nos promete aquilo que só Ele pode prometer. Nós vamos ver, por exemplo, na carta aos Efésios, o Senhor dizendo para aquela igreja, uma igreja que muitas vezes foi fundada com uma série de pessoas que vinham do misticismo pagão. E o Paulo vai dizer para aquela igreja, olha, vocês já foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Sabe? Você entendeu? Você já foi abençoado. Já está na sua vida, você que não está enxergando. Pessoas muitas vezes vivem a vida inteira. E o pastor José Mabessa deu um exemplo uma vez. Nos Estados Unidos foi encontrado um casal. E a morte deles foi algo muito assim, sem sentido. Esse homem e mulher, eles foram encontrados mortos. E quando pesquisaram, eles morreram por desnutrição. Mas quando foram investigar a casa, tinha uma mala com 50 mil reais no armário. Como é que pode, rapaz? A pessoa tem 50 mil reais e morre de fome? Está cheio de gente assim, dentro da igreja.
você tem toda sorte de bênçãos espirituais à sua disposição. E você morre de fome. Uma das mulheres mais ricas do mundo, eu não sei o nome dela, mas a história dela eu vi nessa pregação também, muito boa do pastor José Madessa. Depois você pode perguntar ao pastor Ricardo, que ele com certeza sabe o título da pregação. Eu que não sei, que ele me lembra. E essa mulher extremamente rica, mas extremamente avarenta. Um filho dela parece que teve uma enfermidade. E porque ela não quis pagar o médico para tratar o filho, levou o filho para um atendimento qualquer, o filho morreu. Ela tinha condição de levar aos melhores médicos, ela era a mais rica do mundo. Mas ela amou mais o dinheiro do que o seu próprio filho. Pessoas ricas muitas vezes morrem por causa disso, porque não vão no médico. Tem dinheiro para ir no médico, mas não, esse médico é muito caro. Vou não. Aí morrem. O dinheiro fica todo aí. Eu estou falando isso do ponto de vista humano. Imagine isso do ponto de vista espiritual, irmão, como é muito mais relevante. É por isso que esse povo precisava entender que não eram os medo-persas que estavam dominando eles, que eles não deviam temer os samaritanos que os ameaçavam, que eles não precisavam muitas vezes ficarem entristecidos pela escassez material que eles estavam passando. Eles deviam buscar alegrar-se no Senhor. Uma das promessas mais poderosas havia se cumprido nessa geração. Irmãos, eles permaneceram cativos durante 70 anos. Mas Deus, antes mesmo deles serem presos, ainda na época de Isaías, profetizou que libertaria esse povo por um homem chamado Ciro. Você sabe o que é isso? Ciro não tinha nem nascido. E Deus já tinha nominado o libertador do seu povo. Quem sabia o que ia acontecer do ponto de vista histórico? Naquele tempo que Isaías profetizou, os assírios que eram os manda-chuvas do pedaço. E aí começam a crescer o poderio agora de uma nação chamada caldeus, conhecidos pelos babilônicos, como babilônicos, porque eles colocavam a sede do seu império na Babilônia. E são esses caldeus, os babilônicos, que destroem o reino de Judá e levam escravos para a Babilônia, os judeus. Mas Deus havia dito pelo profeta Isaías e pelo profeta Jeremias: eu vou libertar o meu povo, e vou fazer isso em um único dia. E ele fez, irmão. Aquilo que era impossível, improvável, foi feito por Deus. Ciro invadiu a Babilônia e destruiu a Babilônia em um único dia. E quando ele toma posse como o rei do mundo inteiro na sua época, a primeira coisa que Ciro faz é baixar um decreto, mandando que os judeus voltassem, não apenas voltassem, mas que os judeus voltassem para reconstruírem um templo para o seu Deus, que era o Deus do universo. E que os governadores locais deveriam dar a matéria-prima para que aquele templo fosse reconstruído. Irmão, imagine. É o que Isaías vai dizer: olhe, as riquezas dos povos estrangeiros virão para Jerusalém. Tudo aquilo que Isaías profetizou, que parecia impossível para aquele povo escravo na Babilônia, se cumpriu assim. Aí o pessoal volta. Quando eles chegam, eles colocam a fundação do templo, mas o que é que acontece? Os samaritanos fazem uma fofoca. Ciro já não é mais o rei, quem é o rei é outro. Ele adere a essa fofoca e manda com que a obra pare. Mas esse que mandou a obra parar morreu, e quem assumiu foi um outro chamado Dario. E Dario manda a obra continuar. Mas aí o povo diz: peraí, a gente até vai fazer, mas a gente já começou aqui a reforma da casa, mas eu já comecei aqui a minha pós, mas eu estou fazendo aqui o meu mestrado, mas eu estou aqui querendo engravidar, mas eu estou assim. Começaram a se desculpar e foram procrastinando, e procrastinaram a reconstrução do templo por quase 18 anos, 16 anos. Deus então corrige. Eles recomeçam a construção do templo, mas ainda estão fazendo isso sem fé, sem amor, sem esperança. Romanos 14, 23 vai dizer que sem fé tudo é pecado. Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e que Ele é
a dor de todos aqueles que o buscam. Você acredita nisso? Se você não acredita, então você está com um problema sério em relação à sua adoração. Perceba, irmãos, que é isso que esses sacerdotes precisavam entender. Por quê? Porque líderes desestimulados desestimulam o povo. Nosso papel aqui, irmãos, é dizer: renuncie a tudo, tome a sua cruz e siga Jesus. E quando a pessoa disser: pastor, renunciar a tudo, tomar a cruz, seguir a Jesus, e aí seja feliz, aleluia. Sabe? É por isso que, às vezes, eu acho que minha filha que falou uma vez, o pastor Ricardo que disse, né? Meu pai prega, não é? Quando você tinha vontade. Por que, irmão? Porque a gente acredita no que a gente fala. Se eu não acreditasse no que eu estava falando aqui, eu ia advogar. Eu tenho OAB, eu ia advogar e abrir uma empresa. Já tive empresa antes de me converter. Mas a gente acredita que é aqui que a gente vai fazer a diferença. A gente acredita que essa palavra é verdadeira. Eu não trocaria, irmãos, de maneira nenhuma o privilégio de conhecer e dividir as verdades de Deus com qualquer oferta de milhões e milhões. E eu tenho certeza que você também não, amém? Amém. Pastor, vamos pensar. Milhões e milhões aí já balançou. Se fosse assim, alguns trocados, não, nego com Deus, mas milhões aí a gente vai ter que orar. Olha, crente é esse, meu filho. Então aqui ele está provocando os sacerdotes. Por quê? Porque quando o povo via os sacerdotes desestimulavam, o povo ficava estimulado. E por que o sacerdote ficava desestimulado? O sacerdote chegava e dizia: meu Deus, mas esse templo é tão pequenininho. A gente ainda está sendo dominado pelos medo-persas. A gente tem tanto inimigo que luta. E a nossa colheita também foi péssima esse ano, como a gente vai ver aqui. A Geu faz questão de descrever a colheita deles, que foi horrível. Às vezes a gente pensa assim, irmãos, que porque a gente creu em Cristo hoje, vai tudo melhorar amanhã. Meu filho, não é assim não. Mas Deus não perdoou o meu pecado? Perdoou, mas as consequências você vai ter que receber. A nível pedagógico. Quer ver uma coisa? Você criou os seus filhos de uma forma mundana durante 15 anos, 20 anos, e aí você se converteu. Aí agora os seus filhos continuam mundanos. Você é crente. Aí você diz: mas, meu Deus, já falei com esse menino, já fiz, já aconteci. Mas, gente, durante 20 anos você mundanizou seus filhos, e agora em 6 meses você quer que eles virem crente? Mas, gente, durante quando você era pequenininho, ensinou os meninos a descer na boquinha da garrafa, e agora quer dizer que é todo mundo cantando aleluia? Toma vergonha na cara, rapaz. Tudo aquilo que plantar, vai colher. Não, a partir de agora você vai plantar de maneira espiritual. Então tenha muita paciência para colher. Glória a Deus. Sabe por quê? E agora eu vou lhe dizer uma coisa muito séria. A colheita do pecado é rapidinho, a colheita da santidade demora. Então, você plantou o pecado, meu filho, 3, 2, 1, já está colhendo. Mas você plantou santidade, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E aí, rapaz, vai dar fruta essa jaqueira. Vai, meu filho, fique tranquilo. Né? Fique calmo. Vá, continue dando um bom testemunho, continue crendo, vá orando, vão perseverando. Na hora certa, vai dar o fruto. Porque Deus disse: quem planta no Espírito, colhe no Espírito. Mas quem planta na carne, colhe na carne. Você plantou na carne a vida toda. E agora você não quer aceitar a colheita da carne. É esse povo, eles procrastinaram durante 16, 17 anos a obra de Deus. E agora começaram a obra de Deus, não tinha 3 meses. Já queria que Deus fizesse acontecer. Uma pessoa chegou na igreja: olha, eu vou dar oportunidade, vou ficar 1 mês na igreja. Se Deus não fizer o que eu quero, aí eu saio e vou para outra. Eu digo: então nem começa. Deus não trabalha desse jeito. Deus chega: Abraão, vou lhe dar um filho, Abraão. Senhor, mesmo, nunca mais sonho um filho. Eu tenho 75 anos. Eu me casei com a mulher mais linda do mundo. Eu tenho isso com Abraão, né? A gente tem essa afinidade. Então, assim, eu casei com a mulher mais bonita do mundo. Eu sou uma pessoa que tem muitas posses.
eu morrer, vou deixar tudo para o meu servo Eliezer. Aí o Senhor disse, não, Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Ande comigo, Abraão. Abraão disse, agora que eu vou andar. E aí, meu filho, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6. Depois de quase 11 anos, eu acho que Abraão tinha 86 anos para 87. A sua esposa, olha o papel do marido como cabeça, como é importante. As nossas esposas, em alguns momentos, elas são bocas de Deus. Mas em outros momentos, elas são prova de Deus para saber a nossa fé. Eu não vou dizer boca do diabo não, porque o homem não sabe, né? A nossa esposa é gente boa. Então é prova de Deus. Prova. A responsabilidade é do homem. Então, Abraão, se deite com a minha escrava H aqui, porque é assim que Deus vai nos dar filho. Estava certo? Não, meu filho. O papel de Abraão era dizer, não, Sara, não tem isso não. A gente tem que esperar a Deus. Que negócio é esse de fazer nada aqui com H, sem autorização de Deus? Não vou fazer isso não. Era isso que ele devia dizer. Mas ele vai e se entrega a um conselho da sua hora. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente também é carne. Quando uma pessoa nos dá um conselho carnal, a gente fica tão feliz. Sabe? Você estava doido para fazer aquilo. É como, por exemplo, uma pessoa chega e diz assim, olha, fulano lhe tratou, uma pessoa estacionou na frente da sua garagem. Aí você diz, rapaz, não sei o que eu faço, fulano estacionou aqui na frente da minha garagem, eu tenho que sair para ir para a igreja. Olha o crente. Eu tenho que sair para ir para a igreja e o carro está na frente da minha garagem, eu não sei onde é que essa pessoa está. Aí a pessoa diz, para não, olha. Não, se eu fosse você, esvaziava os pneus tudo. Essa pessoa nunca mais aprendeu a botar. Olha que conselho crente, né? Aí a pessoa diz, rapaz, você está certo mesmo, porque Deus disse, né? Olha, Deus disse. Porque Deus disse assim que quem planta colhe. Então esse camarada plantou, ele botou aqui na minha porta, rapaz. Ele tem que ver agora que circuncida o filisteu, aí ele tem que aprender com Sansão. E aí você vai lá, fura os pneus tudo do carro. Olha que crente de primeira linha. Crente! E ainda bota um recado, né? Deus é fiel. É como, por exemplo, uma pessoa que odeia, que está doida para se separar. E aí ela vai para o pastor, né? E diz, pastor, eu quero me separar, meu marido não me compreende. E aí, o que é que eu faço? Aí o pastor diz, não, minha irmã, agora da última casa será muito maior do que a da primeira. Eita, tudo que precisava ouvir. É por isso, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente anda. Você tem que andar com os sábios, para que você seja sábio. Então aqui ele vai mostrar isso. Aquele povo estava sofrendo porque os sacerdotes estavam desestimulados, estavam desestimulando eles também. E o maior mundanismo é esse, irmãos. O maior mundanismo é os crentes não estarem satisfeitos com Deus. Irmão, olhe, a murmuração é a linguagem do inferno. Você sabia disso? Toda vez que você murmura, você está falando a linguagem do diabo. O dia está tão quente hoje. É o diabo que fala isso. Meu marido. Os nossos governantes são tudo ladrão. O diabo que fala isso. Os meus filhos. Deus é bom. Amém. E tudo que está acontecendo na nossa vida faz parte do plano dele. E eu vou buscar estar satisfeito em toda e qualquer situação. Amém. É isso que esse povo precisava aprender. Só assim a construção deles teria êxito e Deus os abençoaria. Deus não está em busca de pessoas que façam coisas. Deus está em busca de pessoas que amem a Ele e amem outras pessoas. Quando Jesus é questionado qual é o maior de todos os mandamentos, o amor. Sabe por quê? Porque quando a gente ama alguém, a gente faz tudo por aquela pessoa. Mas você pode fazer tudo por aquela pessoa sem amar. Por exemplo, digamos que você trabalha para alguém, né? Meu irmão, diga aí seu nome todo. Lenival Alves de Oliveira. Pronto, você agora vai ser contratado. Receba. Você vai cuidar do pai de Bill Gates.
O seu salário vai ser 100 mil reais por mês, tá bom? Tá, dá para começar, não dá? Então ele está ganhando 100 mil reais por mês para tratar do pai de Bill Gates. O pai de Bill Gates é um senhor velhinho, chato, rapaz. Ele chega lá, leva lá o café, ele chuta a bandeja do café, faz tudo o que você imaginar. E seu Lenivaldo, lá. Tem uma hora que seu Lenivaldo, quando vai preparar o café, tá doido para botar uma estricnina dentro. Mas ele disse, não, pai, 100 mil reais todo mês. E ele tá lá, fazendo tudo certinho que mandou lá. Recebeu o cronograma, não. Você tem que 7 horas da manhã dar o café, 9 horas levar para tomar sol, 10 horas fazer assim. E ele faz tudo certinho, porque no final do mês, meu irmão, vai bater o quê? 100 mil reais na conta. Aí, tem desconto, tem imposto. Pai, tem gente que está aqui, Senhor, só queria 10% disso. Tem algum vaga lá para o pai de Bill Gates que cuidador? Eu quero 10% só. Olha, eu estou querendo tomar sua vaga, Lenival. Que coisa feia. Então você pode obedecer sem amar, você pode obedecer até odiando. Tem pessoas, irmãos, eu não sei, hoje em dia os costumes mudaram, mas antigamente as pessoas não se separavam de jeito nenhum. A pessoa morria odiando o marido. A pessoa às vezes morava em quartos separados, mas permanecia casado. Vai para as cerimônias todas junto, né? Mas permanecia casado. Então a pessoa estava lá sujeita porque é por causa de um costume que ela tinha. Não, quando casa não se separa. E aí está lá nesse costume, mas odeia o marido odeia a esposa, mas eles estão lá, né? Para todo mundo, aliança, vai para a missa, vai para as reuniões de família, faz todo aquele teatro, mas quando está em casa, um odeia o outro. Para Deus isso não vale. Para Deus você tem que amar. Se você não ama, nada adianta a sua obediência. É zelo sem entendimento. É obediência sem qualquer tipo de proveito. Você precisa amar a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo. É isso que os profetas, é isso que os sacerdotes precisavam ensinar. Versículo 15, irmãos, eu já estou concluindo. Agora prestem atenção. Irmãos, é Deus que está dizendo, viu? Não fui eu não. Prestem atenção. Você sabe o que é Deus escrever? Preste atenção. Se Deus está mandando você prestar atenção, eu aconselho que você preste atenção. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsidere. E essa palavra reconsidere é uma palavra bastante significativa. Reconsiderar, repensar, é a raiz da palavra se arrepender. Se arrepender no seu contexto original significa pensar de novo acerca de uma situação. É isso que Jesus chama o povo a fazer, a reconsiderar. É isso que está escrito, irmãos, lá em 2 Crônicas 7,14. Sabe o que aconteceu em 2 Crônicas 7,14? É a consagração do primeiro templo. Quando terminou a construção do templo, na época de Salomão, que eles estão clamando pela presença de Deus naquele lugar, Deus aparece a Salomão e diz, Salomão, se vocês se desviarem, eu vou punir vocês, mas se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, se humilharem e buscarem, eu abrirei os céus e sararei a sua terra. Deus está em busca de pessoas que de fato estejam se arrependendo dos seus pecados, crendo nele. Reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse sobre a pedra do templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurava 20 medidas e havia apenas 10. Imagine, ele está dizendo que ele fez com que a colheita daquelas pessoas sofresse um prejuízo de 50%. Imagine, digamos que você está lá, o seu salário, quanto é que vocês querem ganhar? 10 mil? 20 mil? Mais? 20 mil dá para vocês? Dá para se sustentar? Então tá bom, 20 mil. Digamos que o salário de vocês é 20 mil. E aí vocês têm as coisas, vocês têm o que pagar. O salário é 20 mil. E aí você vai lá buscar 20 mil no banco. Quando você chega lá, só tem 10. Oh, mas não é 20 mil meu salário? Não, mas nesse mês aqui, o governo pegou 50%. Sabe, o povo ia lá, esperando colher 100, 50. E olha o que diz,
Quando alguém ia no depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Aqui é um prejuízo maior ainda, aqui é um prejuízo de 60%. Olha, você está indo buscar lá 100, só encontra 40. Mas eu esperava 100, o que eu vou fazer com 40? Minha conta era 100, com 100 já ia ser uma dificuldade. O que eu vou fazer com 40? Quem enviou esse prejuízo material para eles? Deus, não foi o diabo não. Não queira apontar para o diabo, para aquilo que foi Deus que fez. Sabe quem é responsável pela sua vida financeira, meu irmão? Deus. Não é como a Universal ensina, não. Até porque a Universal é uma sinagoga de Satanás, como vocês bem sabem. Ou muitas outras igrejas. Se você está tendo prejuízo financeiro porque você está com encosto, tem que quebrar a maldição. Não tem nada de quebrar a maldição. Dízimo não quebra a maldição não, viu? Dízimo é uma prova de obediência. Então, aqui ele está mostrando isso, que quem estava enviando prejuízo financeiro para eles era o próprio Deus. Por quê? Porque eles não estavam colocando Deus em primeiro lugar. Você está com problema na sua vida financeira? Então repense o seu relacionamento com Deus. Repense. Se você não honra a Deus com a primícia dos seus bens, você está em desobediência, que está escrito lá em Provérbios, capítulo 3, se não me engano. Malaquias, capítulo 3, diz a mesma coisa. Vocês estão me roubando. Como assim, Senhor? Eu estou roubando, Senhor. Está me roubando nos dízimos e nas ofertas. Não é só nos dízimos, não, viu? Nas ofertas também estavam roubando. Ah, não, mas esse Malaquias 3 não vale mais. Não vale, não? Está na sua Bíblia? Está na minha. Malaquias não está na sua Bíblia, não é? Porque na minha está. A minha Bíblia tem 66 livros e Malaquias é um deles. É o último livro do Antigo Testamento. E se está escrito isso, está valendo até hoje. Jesus não veio tirar nem ponto, nenhuma vírgula da lei. Ele veio cumprir e explicar. Então a gente olha e a gente percebe isso, que o prejuízo financeiro, a luta muitas vezes material que alguns crentes estão passando é o quê? Correção de Deus para uma pessoa que não está se relacionando corretamente com Ele. Não é o diabo, é Deus que está fazendo isso. Por quê? Para você aprender a dar prioridade a Deus. E sabe como é que a gente prova isso? Nas pequenas coisas. Às vezes a gente diz assim, não, Senhor, quando eu estiver ganhando X, aí eu oferto, aí eu dizimo. Meu irmão, você nunca vai ganhar X. Porque se você não é fiel no pouco, você não será fiel no muito. Aqui o povo precisava entender que não era a quantidade, mas era a fidelidade que Deus estava questionando deles. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então Ele escolheu você, mas você não está dando prioridade a Ele. O que é que Ele vai fazer com você? Ele vai lhe corrigir. Ah, mas você não está dando prioridade na vida material. O que é que Deus vai lhe fazer? Vai lhe corrigir na vida material. Meu irmão, quando você faz uma prova de matemática ruim, você fica com nota baixa em português ou em matemática? A pessoa vai lá, né, de matemática tirou 0, português tirou 10, ciências tirou 10, o que tirou 10? Ele vai para a prova final de quê? De português, ciência, ou ele vai de matemática? Deus sabe como tratar a gente. É como, por exemplo, a pessoa está dizendo, Senhor, eu quero paciência. O que é que Deus vai te dar? Tribulação. Vai gerar paciência. Senhor, eu quero tanto amor. Meu Deus, eu quero tanto ter o amor ágape que José tem. Ó Senhor Jesus. Aí o que é que Deus vai fazer? Enviar um monte de gente que te odeia, para você amar. Senhor, eu quero tanto, Senhor, confiar em você, confiar em todo o meu coração, do ponto de vista material. O que é que Deus vai enviar para você? Dinheiro? Não, escassez dele, para você ser fiel no pouco. Eu creio assim. Senhor, eu queria tanto ser igual a Barnabé. Fique tranquilo que você vai conseguir. Sabe, esse mês que você está esperando ganhar 100, vai vir só 50. Você já achava ruim dar o dízimo de 100, porque sobrava 90. E dar o dízimo de 50, sobra 45. Deus vai fazer isso com você. Amém? Eu não senti firmeza. Não entendi. Amém?
Amém? Eu não vi felicidade. Gente, você não me decepciona, rapaz. Sabe por que você vai ficar alegre? Porque você vai aprender que a graça do Senhor nos Basta. Amém. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa. Não tem coisa mais preciosa do que a verdadeira paz. É por isso que a Bíblia diz: é melhor comer pão seco Aleluia. em uma casa que tem paz Glória ao do Senhor. que ficar diante de um banquete em um lugar que tem contendas. Louvado seja o nome. Que adianta, irmão, você tá lá naquele banquete, sabe? O que vai ter, José? Coxinha, brigadeiro, casadinho, o que mais? Colombiano, boliviano, indiano, todo tipo de comida lá, né? Abriu a boca de já. E aí você tá lá, mas não tem paz. O pau tá quebrando. Aquela briga, um xingando o outro e um odiando, invejando o outro. E aí de repente você chega, meu filho, numa casa que só tem o quê? Creme, crack e água. Mas tá todo mundo naquela alegria e todo mundo falando de Deus e é tão legal. E você não tem nem vontade de comer. Você tá tão alegre. Para não fazer disso, ele dá uma creme crack com água aí. É isso que Deus quer nos ensinar. Sabe, Ele quer nos mostrar isso, que a verdadeira riqueza está nele. Glória ao O maior presente não são os presentes de Deus, mas é o Deus presente. Senhor. Aleluia. Se Deus é presente na sua vida, você já tem o maior presente que Deus podia te dar. Não busque os presentes de Deus, busque a presença dEle. É isso que a gente tem que aprender, é isso que esse povo precisava aprender. A presença de Deus, no caso específico da velha aliança, era manifesta na presença do templo. Por isso que o templo precisava ser reconstruído. Por isso que aquele povo tinha que dar prioridade a essa obediência, reconstruam a casa de Deus. É por isso que o pessoal de Malaquias precisava entender: tragam os seus dízimos e as ofertas para que haja manutenção na minha casa. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6: vocês que têm recebido as coisas espirituais, abençoem materialmente aqueles que dividem as coisas espirituais com você. Paulo vai dizer: aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Mas a gente vive num universo onde muitas vezes os cristãos são atacados com o mosquito da avareza e nem percebem. Vivem de forma avarenta, mas eles dão aleluia, choram, sabe? Fazem um monte de coisa, mas são avarentos. E a Bíblia vai dizer que a avareza é o que, João? Idolatria. Porque aquele que é avarento, o Deus dele não é o Deus que está no céu, é o dinheiro, é o Deus que está no bolso. Por isso que a avareza é algo tão danoso à vida das pessoas, e elas nem percebem. A grande questão não é você trazer dinheiro para a igreja. Sabe por quê, irmão? Porque se você não trouxer, Deus vai manter esse lugar do mesmo jeito. Amém. Essa foi a porta que Deus abriu. Mas se você não traz os seus dízimos e as suas ofertas, o seu relacionamento com Deus vai estar imperfeito. E quem vai sofrer as consequências é você. É por isso que esse povo precisava aprender. Eu destruí todo o trabalho da mão de vocês, versículo 17. Imagine, quem está falando isso? É o diabo? É o diabo que está fazendo isso? Não, é Deus. É por isso que o problema dos cristãos não é com o diabo, o problema dos cristãos é com Deus. Se a gente está bem com Deus, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra a gente, irmãos, quem vai ser a nosso favor? Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo. Deus envia mofo? Envia, meu filho. Sabe aquela roupa que você amava, que a traça comeu toda? Você procurou a roupa para poder vir para o casamento de Arthurzinho e Júlia na sexta-feira, e as traças comeram tudo. Tem uma loja de colchões que tem um negócio, como é o nome, minha mãe? Cupim, rapaz. Quem que envia cupim é o cão? É Deus, meu filho. Sabe? Você comprou aquela comida gostosa, sabe? Aquele feijão que o pastor Arthur fazia, porque agora o feijão dele é bem sem gosto, né? Sem sal, sem tudo, né, meu filho? Mas ele antigamente fazia um feijão assim que só olhar já entupia as veias do coração, só de olhar, de tanta gordura que tinha. E aí você pega aquele feijão, e aí você esquece, antes de guardar o feijão tem que ferver e depois bota na geladeira, não é assim?
Aí você esqueceu de fazer isso. Quando foi comer o feijão, pai, no outro dia você já chegou em casa meio-dia desejando aquele feijão. Quando você botou na boca, tá vazio. Misericórdia. Amarrado. Tem que orar. E aí? Quem foi que fez isso? Deus. Deus, irmãos. Ele diz aqui: eu destruí o trabalho da mão de vocês com mofo e com ferrugem e granizo. Sabe o que é granizo, irmãos? Granizo, vocês sabem que normalmente no sul tem aquela chuva de pedra, né? De tipo gelo. Era isso que tinha causado prejuízo na agricultura. Não sei se vocês já viram, quando tem chuva de granizo, acaba muitas vezes com toda uma plantação de determinada região. Deus fez com que o inverno fosse extremamente rigoroso e eles tinham perdido grande quantidade da colheita. É por isso que a gente leu aqui, ó, vocês esperavam 100, mas só veio 50 por causa dessa chuva de granizo. Quando você estuda a Bíblia, você percebe, não é espiritual, mas aqui é um sentido prático. Deus enviou um inverno extremamente rigoroso e eles tiveram prejuízos materiais porque eles eram uma sociedade agrícola. Quem foi que fez isso? Foi o diabo? Não, foi Deus que fez isso, porque eles estavam sendo infiéis. Eles estavam tendo uma obediência parcial. Eles estavam fazendo as coisas de Deus, mas não faziam de todo o coração. Mas vocês não se voltaram para mim. Imagine, irmão, o coração duro é o da gente. Deus corrige a gente e a gente não se volta para Deus. Às vezes a gente faz o quê, João? Pega o óleo ungido para ungir. Não, varão, estou tendo prejuízo na loja, já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá na loja, vou ungir tudo com óleo vindo de Israel. Já encomendei pelo Mercado Livre. É um óleo que vem diretamente de Israel, misturado com a água do Jordão. E tem os elementos nesse óleo, eu vou ungir, que é para quebrar essa maldição. Meu filho, Deus está enviando esse prejuízo para você se arrepender. Deus não está enviando esse prejuízo para você virar um macumbeiro gospel. Quando as coisas começam a degringolar, Deus está chamando a gente para perto dele. Sabe? É isso que a gente tem que pensar. Seu casamento não está indo tão bem, o que é que você tem que fazer? Já procurar um outro companheiro? Companheiro? Não, orar. Sabe por que o seu casamento não está indo bem? Porque você está amando mais o seu cônjuge do que a Deus. E Deus quer mostrar para você que Deus tem que vir em primeiro lugar. E se você não aprender por bem, você vai aprender por bem, porque Deus só ensina de forma bem. Mas tem algum bem de Deus que dói mais do que outro. Então, se você não aprender sem dor, você vai aprender com dor. Então, aqui ele está mostrando as dificuldades que surgiram, fui eu que enviei. Para quê? Para que vocês se voltassem para mim. Tem alguém aqui que está passando por dificuldade? Deus está te chamando para perto dele. Tá? Venha para perto do Senhor. Venha orar. Venha conhecer a Deus. Venha adorar a Deus da forma correta. Ele está lhe chamando. Sabe uma das coisas assim que Deus mais usa para chamar as pessoas? Começa com D e termina com pressão, depressão. Olha que coisa boa, rapaz. É muito bom, meu filho. Pastor, pare de falar isso. Eu falo o que eu tenho, meu filho. E eu sei que é bom. Por quê? Porque a depressão tira de você toda a alegria de tudo. E aí o que é que você faz? Busca Deus. Sabe, você olha de repente para um bolo de chocolate com cobertura de doce de leite, já não dá mais alegria. Olha, só de pensar já sorriu, até a pressão passa longe. Então você de repente pensa assim, numa casa de praia, e que não te dá mais alegria, sabe? Você, mulheres assim, pensam num sapato de salto alto da Arezzo, já não dá mais alegria. Os homens de repente pensam naquele domingo de manhã que vai jogar aquela bola lá com os amigos depois da igreja, já não dá mais alegria. Você pensa no seu time do coração sendo campeão brasileiro, já não te dá mais alegria. Aí o negócio piorou. Aí ficou feio. E aí por que isso está acontecendo? Para Deus te mostrar que a alegria é do Senhor. Que você tem que buscar Ele.
Tudo isso, quando Deus está tirando a alegria que você tem das coisas que Ele está lhe mostrando, Ele, venha a mim, e de maneira nenhuma te lançarei fora. Está com sede? Venha, te dou água para beber. Está com fome? Venha, te dou pão para comer. Está triste? Venha, te dou alegria. Está abatido, está cansado? Venha, eu tiro esse cansaço de você. Tudo isso se cumpre na pessoa de Cristo. Aí a gente olha para aqui e a gente vê: declara ao Senhor, a partir de hoje. Rapaz, já são 11 horas. A partir de hoje, vai ficar para o próximo domingo. Só vai ficar com gosto de quero mais. Agora que o negócio é melhorar. Agora que quero ficar bom. Esses versículos finais quer dar uma renovada. Não, pastor, vai mais um pouquinho. Não, varão. Não, é sério. Deus quis falar com a gente até aqui. Deus é tão preciso. Eu vou fazer um desafio para vocês essa semana. Vamos obedecer a Deus essa semana? Vamos, sabe, na Bíblia, e a gente tem que tomar muito cuidado, eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou dizer agora, e peço que vocês ouçam com extrema atenção, para que não levem um conhecimento desvirtuado. Na Bíblia, provar a Deus é pecado. Mas provar a Deus, quando Deus manda que você prove Ele, é obediência. Quer ver um exemplo? Você vai ver o diabo mandando Jesus se lançar de cima do templo, porque Deus enviaria anjos para protegê-lo. Está escrito isso lá? E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas aí, irmãos, você vê o próprio Deus dizendo em Malaquias capítulo 3: tragam os dízimos e as ofertas e depois me provem. Me provem. Eu quero que vocês me provem. Você vai ver um rei lá de Israel. É o rei Acais, o pai de Ezequias. Deus está dizendo: Ezequias, Acais, eu quero que você me prove. Peça alguma coisa aí, e eu vou lhe mostrar que o que eu falei vai se cumprir. Aí Acais dá uma de espiritual. Olha, carnal até o talo. Mas ele dá uma de espiritual. Não vou provar a Deus não. Aí Deus chega e diz: mas eu vou te dar uma prova. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Às vezes a gente pega essa passagem e a gente não entende o contexto dela. Isso surge justamente nesse momento em que Deus, através do profeta Isaías, está virando para cá e está dizendo: me prove, Acais, me prove, que eu vou lhe mostrar que aquilo que eu falei para você eu vou fazer se cumprir. E Acais dá uma de crente, quando na verdade ele era o quê? Descrente. Tem horas que a gente diz: não estou querendo provar a Deus. Isso não é fé não, isso é incredulidade. Deus manda você provar Ele. Você tem sido fiel? Deus manda que você prove Ele. Eu desafio você a ser fiel a Deus e não ser feliz. Esses dois F's estão inseparados. Se você for fiel a Deus, você vai ser feliz. E quando eu falo ser feliz, você vai ser feliz em todas as áreas. Louvado seja o Senhor. Eu não estou falando que você vai ser rico. Eu não estou falando que você vai ter uma saúde perfeita. Eu estou falando que você vai ser feliz. Porque você pode ser rico e infeliz. Você pode ter saúde perfeita e infeliz. Mas se você tem fidelidade a Deus, você não pode ser infeliz. Amém. É isso que eu quero desafiar vocês e a mim essa semana. Vamos obedecer a Deus? São 7 dias só até o próximo domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 7 dias. Vamos obedecer a Deus? Vamos lá, irmã Renilda. Vamos. Vamos se sujeitar aos maridos. Vamos amar as esposas. Vamos orar pelos nossos governantes. Vamos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe e tenha como acudir o necessitado. Vamos pegar a Bíblia e vamos ler e vamos levar a sério a obediência. Eu estou dizendo 7 dias. E eu desafio vocês e a mim, semana que vem, se a gente não vai estar bem mais feliz aqui. Eu desafio, irmãos. E não é porque a gente aderiu à teologia da prosperidade, não, porque isso é um câncer para a igreja. Não, é porque a gente está seguindo a Bíblia. Quando você pega o livro de Atos, o que é que você vê? Você vê um povo feliz. Um povo que confiava em Deus.
em que Deus honrava a confiança daquele povo de todas as formas inimagináveis. Nós podemos experimentar esse mesmo poder. E eu não estou falando de milagres superficiais, eu estou falando do verdadeiro milagre, que é a presença de Deus. Que o Senhor nos ajude essa semana, sabe? Só essa semana. Vamos lá. Você vai tentar obedecer a Deus. Você sabe quem está ouvindo essa pregação? O diabo. Ele vai tentar frustrar. Mas eu quero te dizer que o Espírito que habita em você é muito mais poderoso do que o Espírito que está nele. Por isso, irmãos, você tem em Cristo Jesus poder para vencer o mal e para fazer o bem. E que o Senhor nos ajude essa semana a viver dessa forma. E que na semana que vem, no próximo domingo, se estivermos aqui, sejamos prova viva que a palavra de Deus é fiel. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela mensagem de hoje. A começar de mim, Senhor. Me ajuda, meu Deus, a te colocar em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, Senhor, acima da minha própria vida. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos nessa atmosfera espiritual, aonde quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, a viver nessa atmosfera espiritual, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nos livra, Senhor, de todo engano do nosso próprio coração e nos ajuda a usufruir o melhor desta terra, que é a Tua presença viva e real em nós e através de nós, Senhor. Derrama da Tua graça, Senhor, e manifesta a Tua presença gloriosa no nosso meio, Senhor. Não somente aqui e agora, mas durante toda a nossa vida, que venhamos a viver na Tua presença, Senhor, e que a Tua presença esteja sempre em nós, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, nós vamos ceiar e amém. Enquanto nós estivermos ceando, enquanto nós estivermos ouvindo o louvor, que seja uma preparação de fato para a nossa ceia, que possamos estar em um estado de contrição, pedindo perdão e debaixo de um arrependimento sincero. E que então, movido pelo Espírito Santo, você se levante do seu lugar, tome o pão e o cálice e espere um momento para a gente cear de forma unida. Acrescentadas, aleluia.
que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Que essa certeza do cuidado de Deus cresça nos nossos corações. Esse cuidado tão poderoso, que vai muitas vezes além do que a gente pode imaginar. Essa disciplina que muitas vezes Deus está enviando sobre nós é fruto do seu amor incondicional, e que nós possamos valorizar isso nessa manhã, aprendendo a agradecer a Deus por tudo e por todos. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Senhor, nós te damos graça por tão grande salvação que nos alcançou em Cristo Jesus. Ó Deus, nessa manhã fomos ensinados acerca da importância da santidade e do dano pernicioso do pecado, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a corrermos a carreira proposta, nos desvencilhando do pecado que tão de perto nos assedia e olhando firmemente para Ti, Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Senhor Jesus, nós cremos na Tua presença real neste dia, neste lugar, Senhor. E eu oro, meu Deus, para que a sensação da Tua presença aumente cada vez mais e mais, à medida que a nossa santidade, Senhor, cresça. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos debaixo do Teu governo e a nos alegrarmos por essa vida abundante e maravilhosa que o Senhor nos ofereceu em Cristo Jesus, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, e nos dá um coração grato que possa agradecer por tantas bênçãos espirituais que nos são derramadas a cada novo dia, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a contemplar a Tua providência amável, a Tua soberania, Senhor, a nosso favor. Nos ajuda a entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ó Pai, ajuda-nos a entender que o maior de todos os bens que o Senhor nos deu foi a adoção, Senhor. E hoje somos conhecidos como Teus filhos. Não apenas amigos, não apenas servos. Ser Teu amigo e ser Teu servo, Senhor, já seria um grande privilégio. Mas aprove ao Senhor nos fazer filhos. Nos ajuda a entender, Senhor, a preciosidade dessa promessa e a nos alegrarmos continuamente nela, Senhor. Derrama, Senhor, desse espírito de satisfação e alegria em cada coração, Senhor, a começar do meu nessa manhã. E nos ajuda a viver para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Desafio aceito. 7 dias. 7 dias para a glória de Deus. Amém. Amando os que te odeiam. Amém. Orando pelos que te perseguem. Acho bom você pegar um caderninho, faça uma lista. Tem alguma pessoa que está falando mal de você, bote lá como prioridade na sua oração. Sabe, vamos fazer o que Deus está mandando.
E eu desafio, irmãos, que você nesse processo não encontre a verdadeira felicidade. Que o amor de Deus, o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós temos uma salva de palmas ao Senhor. Diga ao seu irmão: irmão, é estreito, mas leva para o céu esse caminho.